Me conta, eu quero saber se você conhece o bruxismo, se você sabe tudo que está envolvido com essa questão. Vem pra cá. Ó, quero saber se você já acordou com dor no seu maxilar. Ou cansado, né? Você já ouviu alguém rangendo os dentes durante a noite? Um barulhinho típico? Bom, esses comportamentos podem estar associados ao bruxismo. E segundo dados da OMS, esse transtorno acomete cerca de 40% dos brasileiros. Gente, é muita gente sofrendo com o bruxismo. E é justamente por isso que a gente resolveu trazer esse assunto aqui no Vida e Saúde de hoje. E nós queremos entender como é que surge esse transtorno, como é que é o tratamento e se a cura é possível. Vem pra cá aqui para esclarecer tudo isso. A gente convidou a dentista, a doutora Patrícia Almeida. Mas a sua participação aqui é sempre bem-vinda. Então me conta, eu acredito que o público do Vida e Saúde se inclui aí nessa estatística que a OMS traz pra gente. Então você que sofre de bruxismo, você que está desconfiado, você que vai perceber ao longo da nossa conversa aqui com a doutora Patrícia que tem bruxismo, conta pra gente usando o nosso WhatsApp, que é 12 98266 0004. Você também pode acessar ele através desse QR Code aqui na sua tela e vai falar com a nossa equipe. Na medida do possível, eu trago sua interação aqui para a nossa conversa com a doutora Patrícia, que está começando agora. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem. Prazer te receber aqui. Obrigada. Eu mesma sou vítima de bruxismo, já sofri muito, tenho os altos e baixos, estou numa fase boa agora, mas bruxismo não é fácil não. O próprio nome já é feio, doutora. Pior que é. Bruxismo ninguém aguenta. É uma dor horrível, né? O que é o bruxismo? Vem pra cá que a gente tem um modelo de boca aqui. O que é o bruxismo? Bom, o bruxismo nada mais é do que o ato involuntário de você apertar o dente ou ranger pra lá e pra cá. Durante a noite é mais comum você ranger ele. Tá ouvindo o barulhinho que tá fazendo, gente? É esse barulhinho aqui à noite, ó. É isso aqui. Durante o dia, normalmente, você aperta um dente contra o outro e você faz aquela carga de mastigação contínua. Isso é o bruxismo. Agora, o nosso maxilar, que é quem é responsável por essa mordida aqui, né, dar suporte, é uma das articulações mais potentes do nosso corpo, né? Tem muita força aqui, a gente consegue fazer muita força com ele. Sim, na verdade, os músculos que envolvem o rosto, eles são muito fortes. O masseter, ele foi feito para mastigar, ele foi feito para triturar os alimentos. Só que quando você tem uma disfunção, no caso do bruxismo, ele fica tensionado a todo momento. Você é relaxado ou você tensa. Ele não consegue fazer relaxar e entrar em oclusão certinho. Quando o bruxismo está instalado, o masseter ele vive constantemente tensionado. Por isso que tem aquela dor. Tá, a gente vai falar tudo que está envolvido nessa tensão constante aí, mas eu quero saber o seguinte, você sabe a diferença entre bruxismo e a disfunção temporomandibular, que é aqui essa disfunção do maxilar? Bom, o bruxismo ele leva uma disfunção temporomandibular, né? O bruxismo é aquele ato involuntário de você ranger e apertar os dentes. A disfunção temporomandibular, ela acontece depois que o bruxismo ele está instalado há um bom tempo, ele começa a atrapalhar essa articulação aqui. Por isso que é o nome de disfunção temporomandibular. Você começa a ouvir estalos, você começa a sentir dor, você tenta abrir a boca e você não consegue, ou você abre a boca e você não consegue fechá-la normalmente. Tá. Isso é a disfunção temporomandibular. O bruxismo leva à disfunção. Agora, é verdade que o bruxismo só acontece... Você falou que durante o dia, durante a noite, tem uma característica de ser mais de apertar assim, né? Isso, ou assim, lateralidade. Ah, perdão, à noite assim. E durante o dia seria mais para frente e para trás? Não, durante o dia você só aperta um dente com o outro. Você vê aqui, ó. Ah, você consegue ver, ele fica aqui. saltado. Isso é o apertamento. Você não está fazendo nenhum movimento, você só está apertando, contraindo esse músculo constantemente. Esse é o apertamento. Tô tentando mostrar aqui pra galera, ó. Deixa eu ver se você consegue.
Olha o meu, ó. É mais forte. Viu? É bem sutil, mas a pessoa que está fazendo, ela está sentindo, e às vezes ela não percebe fazendo. Você falou várias vezes aqui que o bruxismo, ele acontece de maneira involuntária. Sempre de maneira involuntária. E eu acho que, assim, a gente pode fazer isso com várias partes do nosso corpo. Sim. Outro dia, vendo uma educadora, ela falando que, às vezes, existem gatilhos, né? Quando a gente está nervoso com os filhos, a gente vai sentir uma parte do corpo se tensionando. Ela falou que, no caso dela, ela sentiu o estômago se pressionando aqui. No meu caso, acho que seria aqui nessa região aqui mesmo. No masseter. Tem uma interação que chegou aqui na nossa tela agora. É o Ferdinando querendo saber, gente, o hábito de roer as unhas contribui para a ocorrência de bruxismo. Ele que fala lá de Cajazeiras. E eu quero saber, além de roer as unhas, o que é que mais pode dar bruxismo? Roer unhas dá? Pode. Porque apertar aqui, ó. Pode. Se você está roendo a unha, se você... Sabe aquele hábito de você morder a caneta? A ponta da caneta? Isso acontece muito. Quando você tem esse hábito de você colocar qualquer coisa na boca, morder, roer a unha, o que mais? Ficar mordendo o lábio. Quando você morde o lábio ou a bochecha aqui dentro, você pode desencadear o bruxismo. Tá, agora eu vou trazer esse assunto mais para baixo um pouquinho, porque as crianças têm essas manias, né? De ficar com objetos na boca, roer unha. E essa mania pode se perpetuar assim na fase adulta. Tem uma interação justamente falando dessa faixa etária. Vamos ver quem é. A Lijanir. Olha que nome diferente. Um beijo, Lijanir. Ela disse o seguinte: minha filha de 5 anos range os dentes acordada. Isso é normal? Posso dizer que ela já tem bruxismo? Nesse caso, tem 2 problemas aí, tá? No caso da filhinha dela, a gente tem que olhar, ver se ela não tem nenhum problema de má oclusão instalada. Por exemplo, se ela oclusão acorda... seria essa mordida. Isso. No caso da criança, quando ela é um respirador bucal, ela respira pela boca, durante a noite a mãe vê que o travesseiro dela está molhado, que sinal que ela babou à noite. Se essa criança apresentar todos esses sintomas, é sinal que ela tem uma má oclusão instalada. Quando a criança está com essa má oclusão instalada, precisa realmente entrar com um aparelhinho diferente do adulto, mas também é um aparelhinho para conter, para abrir essa mordida dela e ela conseguir fechar melhor. Vamos supor que no caso dela a mordida tá ok, tá tudo certinho e ela é uma criança muito ansiosa, ela é muito estressada, aquela criança agitada, corre para lá, corre para cá. Nesse caso, a gente não tem nenhum problema de má oclusão instalada, mas a gente tem que tentar criar jeito daquela criança à noite ela não ficar tão agitada, porque o sono dela não vai ser bom e ela consegue... Estímulo, então, talvez esteja atrapalhando essa rotina dessa sua filha, viu, querida? Presta atenção. Como que a gente estimula? A alimentação pode ser estimulante, um chocolate. O chocolate, as telas, evitar deixar a criança na tela depois das 6 horas. Normalmente, discussões, brigas, a gente estava acompanhando entre família aqui falando sobre isso. Exato. Uma alimentação mais leve, realmente não dá chocolate, o leite com Toddy, nada disso. Você conseguir fazer com que essa criança... O que eu indico muito lá no consultório é você pingar umas gotinhas de lavanda no travesseiro dela e dar um chazinho de camomila para ela. Estratégias de calmantes naturais. Exato. Bom, eu acho que essas dicas dá até para aproveitar para os grandões aqui, Dá para aproveitar. Mas eu quero seguir trazendo aqui alguns dos sintomas da doença, sabe por quê? Porque apertar os dentes e sentir essa dor aqui é muito fácil de você matar a charada, né? Mas tem sintomas que você talvez não esteja ligando com o problema real, que é o bruxismo. Eu vou trazer aqui, doutor, alguns. Vou começar com esse aqui, olha. Essa boca, com essa língua, com umas coisas estranhas aqui, olha. Marcas nas partes internas das bochechas e da língua. Bom. Que tipo de marca? Marca de que mordeu? É uma marca que mordeu ou uma marca de uma linha branca, a gente chama linha alba. O que acontece que você tem essa linha? Você faz sucção noturna. Então, além de você estar mordendo e rangendo os dentes, você consegue pressionar. O músculo fica tão forte que você consegue pressionar isso daqui e a bochecha vai para dentro.
ela indo para dentro, a pontinha do dente, as cúspides que a gente chama, pressiona essa gengivinha que fica aqui para fora. E aí você faz aquela linha branca. No caso da língua, tem pacientes que literalmente mordem a língua à noite e acorda de manhã realmente ou com a língua dilacerada, cortada ou machucadinha. Bom, presta atenção aí, olha, o que mais que pode ser sintoma de bruxismo? Essa aqui também talvez seja mais clássica, né? O desgaste dentário mais leve. Aonde normalmente, doutora, seria aqui, aonde a gente aperta, ou mais aqui na frente, por aquele ranger assim? Não. Esse desgaste do dente, ele acontece normalmente nesses dentes da frente. Tá. Por quê? Porque eles são mais finos do que esses dentes aqui atrás. Aqui tem... Aqui, a cúspide, ela é mais robusta, né? Aqui na frente, os dentes são muito fininhos. Então, o que acontece? Você vai fazendo micro fissuras aqui. E aí eles vão ficando mais finos. Você consegue olhar que é aquele paciente que tem todos os dentes da mesma altura. Que não é o comum, não é o natural. Normalmente, os dentes da frente, os dois da frente, é um pouquinho maior do que os laterais. O paciente que tem bruxismo, tudo é retinho. Tá. Vamos seguir com mais sintomas aqui, você está se identificando por aí? Ai, 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 vem pra cá, porque o número de pacientes com bruxismo no Brasil é enorme e eu imagino que muita gente não tem nem o diagnóstico, doutora. Não. Ó, trincas no esmalte do dente. Como que dá pra ver isso? Também são dos dentes da frente? Esse pode dar em qualquer dente, tá? Normalmente, essa trinca no esmalte é diferente dessa fratura aqui, que a gente vai falar. Essa trinca é uma trinca que não é tão visível. Como a gente vê essa trinca? Com aquela luz azul que está dentro do consultório, que é o nosso foto. Você coloca na pontinha do dente e você vê que os dentes estão trincados. Você vai olhar, o paciente tem realmente um bruxismo e nem desconfiava. Tá. Porque tem grau também, viu, gente? Tem gente que aperta mais os dentes, mais aperta, e tem gente que aperta menos, mas aperta também. Sim. Então, tem que perceber aí. Olha esse aqui. Esse também é clássico, a pessoa acorda normalmente ou sente no final do dia uma sensibilidade nos músculos da mastigação, um incômodo, uma dor ou até mesmo uma sensação de inchaço, de peso. Nesse caso, isso pode ocorrer em qualquer horário do dia, mas de manhã aquele paciente ele acorda falando assim: olha, parece que eu não dormi direito, tem alguma coisa de errado acontecendo, eu acordei travado. A palavra é travado. Tá. Acordei travado. Acordei com o meu pescoço doendo, as minhas costas doendo, parece que eu não dormi direito. Esse paciente, normalmente, ele desenvolveu o bruxismo a noite inteirinha e de manhã ele acordou com esse músculo fadigado, porque o músculo trabalhou a noite toda. Por isso, dessa sensibilidade na musculatura da mastigação, que é exatamente esse músculo masseter que a gente chama. Vai acordar cansado. Olha a carinha dele aqui, gente. Tá detonado, tadinho. E é assim mesmo que a pessoa se sente. Muitas vezes acha que são outras coisas, não relaciona tudo ao bruxismo. Não. Agora sim, esse aqui você percebe que tem já um dente que foi quebrado, né? Fraturas de dentes, raízes e restaurações. Então a pessoa acorda com a restauração caída, é isso? Isso. Ela acorda e ela sente um pedacinho do dente na boca. Em alguns casos, aí ela fala: nossa, o que aconteceu? Vai ver, foi um pedaço do dente. Normalmente, nesse caso aqui, é aqueles dentes maiores. Tá. Que as cúspides são maiores. Exato. Que eles vão lá e acorda com um pedacinho já partido. As restaurações acontece a mesma coisa. Elas simplesmente se soltam. Em casos mais graves, o paciente ele aperta o dente tanto à noite que ele fratura de fora a fora no dente, de cima até a raiz. Uau. Nesse caso, infelizmente o dente está perdido, tem que retirar esse dente e aí tem que fazer um implante ou alguma outra coisa. Tá. Vamos seguir em frente aqui porque esses problemas eles começam a se irradiar. Você está vendo aqui alguém sofrendo com dor de cabeça e dor na face. Tem uma região mais específica que poderia doer essa cabeça? Aqui, ó. Nessa região aqui. Aqui e aqui atrás. Nessa coroa, então. Exato. Porque todos os nossos músculos, eles são interligados. O músculo masseter, ele está pertinho do temporal. E o temporal é esse músculo aqui que está ligado a todos os outros.
quando a pessoa fala assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, quando você pergunta como é a dor de cabeça dela, ela fala 2 tipos de dor de cabeça. Essa dor de cabeça no temporal, tá? Ou essa dor de cabeça na nuca, que é quando ela acorda de manhã toda tensionada e essa tensão vai para esses músculos daqui, que é o trapézio. Aí a pessoa pensa, nossa, eu tô com pressão alta, né? Porque quando fala que tá com dor na nuca, é pressão alta. E pode ser bruxismo, presta atenção nos outros sintomas. É uma pressão desse amassar, desse masseter aí, que tá gerando essa dor agora na cabeça. Não só na cabeça, mas vem cá comigo, olha aqui. Zumbido no ouvido, dor de ouvido também pode dar? Pode. Vamos supor que o paciente apresentou todos esses sintomas aqui, ele não se atentou que isso poderia ser bruxismo. Ele achou que era só uma fratura no dente, uma sensibilidade, ele teve um desgaste leve e aí ele começou a sentir esse zumbido no ouvido. Lembra daquela história que o bruxismo ele desenvolve uma disfunção temporomandibular? Já chegou no quadro mais grave, que ele está começando a sentir o zumbido no ouvido, começando a sentir dor e esses estalos. Lembrando que o bruxismo, ele não é só a dor de cabeça, a pessoa ela associa assim, eu tô com uma dor de cabeça, ou eu tô com meu dente fraturou. O bruxismo é esse quadro aqui. Se você tem todos esses sintomas aqui, você tem bruxismo sim, e tem que tratar. Porque se chegar nesse quadro aqui, a gente já chegou numa disfunção temporomandibular. Aí você vai precisar de muito mais gente para te ajudar a resolver o problema. Vai, porque aí você tem que relaxar esse músculo. Além de você relaxar esse músculo, você tem que tratar um quadro já físico que está, né? Um desgaste na cabeça do osso ou uma coisinha mais grave. Vamos seguir com o último sintoma que a gente quer trazer aqui hoje. Pode ser que as pessoas apresentem outros sintomas, mas dores e estalos ao abrir e fechar a boca, como a doutora mencionou, também como consequência já de um bruxismo que evoluiu. Um bruxismo mais grave. Tá pior. Esses 2 sintomas aqui é aquele bruxismo mais grave, daquele paciente que tem isso frequentemente, ele está numa crise e ele não saiu dessa crise, ele ficou nessa crise por muito tempo. O que é muito tempo? Porque uma pessoa pode ter bruxismo, e eu, por exemplo, tenho bruxismo e nunca tive uma fratura. Tenho rachaduras, trinca provavelmente, mas não tenho fratura, nunca tive fratura. Tá. O muito tempo que eu quero dizer é você ficou você tem a maioria desses sintomas por mais ou menos uns 3, 4 meses. Não vou dizer um sintoma só, eu vou dizer 3, 4. Certo. Isso é muito tempo. Quando você não trata isso, esse músculo ele vai fadigar, ele vai causar uma disfunção na sua face. E aí você vai entrar aqui ou aqui. Tá? Já é bastante, então você percebe que vai se tornar um problema crônico. Agora chegou uma interação que eu quero trazer aqui, porque tem gente desesperada, gente tentando descobrir se tem, se não tem. A Shane está querendo saber, tá dizendo, na verdade, tenho bruxismo muito forte e já estou ficando sem dente. O que fazer? Socorro! Falta ela dizer aqui. E ela está representando muita gente que se identificou, percebeu, precisa ir para o dentista vai conseguir enxergar essas coisinhas que a gente não enxerga e ajudar, direcionar. Quais são os alertas para procurar um bom profissional, doutora? Bom, no caso dela, que o bruxismo já está instalado, ela já está vendo o dentinho dela curtinho. O que a gente tem que ver ali? Se ela está nessa crise há muito tempo, quanto tempo há quanto tempo ela percebeu isso? E outra coisa que quase ninguém se atenta é assim, você mudou de trabalho, você está passando por um estresse, está acontecendo alguma coisa diferente na sua vida? Porque quando isso está acontecendo, não adianta a gente falar assim, olha, vamos usar uma plaquinha miorrelaxante, que é o tratamento paliativo por bruxismo, e está tudo bem. Não, se você não tratar aquele problema lá atrás, a origem do problema, ela vai continuar nesse quadro. Não vai adiantar a gente dar uma plaquinha miorrelaxante para ela, um relaxante muscular não vai adiantar se a gente não tiver um tratamento ali da origem do problema. Eu quero saber, Shane, tem cura, bruxismo? Doutora, nos ajuda, tem cura? Não tem cura. O bruxismo, ele não tem cura. Tudo que se tem hoje no mercado é um tratamento paliativo. A plaquinha miorrelaxante. Quando o paciente chega pra gente com tudo isso daqui, ele está numa crise. Vamos tirar esse paciente da crise, vamos relaxar esse músculo. Vamos dar a plaquinha miorrelaxante para ele, vamos dar um relaxante muscular e ele vai sair dessa crise. Quando ele sair dessa crise,
Aí a gente consegue, ele nunca mais vai poder dormir sem essa placa. Okay. Vamos supor que ele entra, por exemplo, muda um trabalho, muda de trabalho ou tem um estresse maior. Mudou a rotina, mudou a rotina. Ele vai entrar nessa crise de novo se ele não tiver usando a plaquinha, porque a plaquinha nada mais é do que é para desprogramar esse músculo aqui. É uma desprogramação neural, por isso que ela é dura e rígida, porque o músculo, ele é muito inteligente. Muito. Mas tem profissional que oferece a placa mole e aí ele pode deixar para o paciente escolher. Tem problema? Porque só de eu pensar que chiclete, por exemplo, algo que vai gerar de novo essa tensão, e aí é uma tensão, né, programada, porque eu estou colocando chiclete, eu sei que eu vou apertar os dentes. Vai. Chiclete, essa plaquinha para dormir mole, não é legal? Não é legal, porque tudo que está mais mole na sua boca, você vai querer apertar, você vai querer morder, você vai querer fazer um movimento. É um estímulo. Quando a gente usa uma plaquinha biorrelaxante dura, o que acontece? Você faz uma sinapse contrária. Como é isso? Quando você está mordendo, o ligamento periodontal vai falar, nossa, isso aqui está duro, eu não quero mais estar aqui. Então, ele vai tentando relaxar, vai desligando, ele vai relaxando essa musculatura. Diferente de quando você está com alguma coisa mais mole, você vai querendo morder mais, morder mais, morder mais. E aí não é o propósito, né? Sensacional essa lógica, então você já entendeu, né? Não é você que escolhe, quem escolhe é o dentista e precisa ser um dentista que vai te ajudar com honestidade nessa questão. Sim. Aparelho, ajuda no bruxismo? De jeito nenhum. O paciente que ele tem o bruxismo instalado, ele primeiro tem que tratar o bruxismo, exceto em um caso. Vamos supor que o paciente que tem bruxismo, ele é aquele paciente que tem uma má oclusão instalada. Sabe aquela má oclusão? Quando eu digo má oclusão, os dentinhos estão tortos. Ele não tá com essa mordida bonita. Ele não tá com essa mordida bonita que a gente chama de classe 1. Né, ele não tá. Ele tá com esse dentinho mais para frente, esse outro tá inclinado. Quando o paciente está desse jeito, o que a gente tem que fazer aí? Primeiro, ver se realmente é por conta dessa oclusão que ele desenvolveu o bruxismo. Se ele desenvolveu o bruxismo por conta dessa má oclusão, aí a gente tem que tratar e colocar o aparelho ali. Mas o aparelho dele também não vai ser igual de todo mundo. Vai ser diferente com uma pista plana. Bom, acho que vale a pena uma pesquisa no especialista. Sim. Mas eu quero saber, para fechar, doutora Patrícia, como é que a gente previne o problema? Porque se a gente tem um número da OMS de que 40% dos brasileiros têm bruxismo, a doutora, quando ouviu esse dado, falou assim, é muito mais. É muito mais. Muito mais gente está sofrendo. Porque tem gente, a OMS traz dados de diagnóstico. Sim. Tem gente que tem e não está diagnosticado, não sei se é o seu caso aí. Como é que a gente previne? Como é que a gente trata esse problema na raiz? Na verdade, você tem que ter uma alimentação saudável, uma vida... Hoje em dia é difícil, né? Mas tentar manter uma vida com uma atividade física, sem estresse, controlar os seus níveis de estresse. Se você conseguir controlar, e isso é uma coisa que é muito difícil nos dias de hoje... Seria a chave. Seria a chave, porque você não ia entrar numa crise. Tá. E você não ia ter esse problema. problema. Fizer atividade física, você citou duas coisas bacanas aqui. Uma boa atividade física ajuda a gente a aliviar a tensão, a descarregar até a raiva, né? E outras emoções. E uma alimentação que, de repente, não seja tão estimulante, que não vai te deixar mais pilhado por aí. Principalmente à noite. Pô, já é confiança em Deus. Sim. Exercitar a fé, né? Sim. Não, eu tô passando por essa dificuldade, mas eu sei que Deus vai me ajudar. Não tem um fardo maior do que eu posso carregar. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Legal. Deus não dá um fardo maior do que você pode carregar. Se você está com algum problema, não tenha dúvida, você vai resolver. Porque se ele caiu no seu colo, porque Deus sabe que você vai resolver de alguma forma. Então, o paciente fica muito ansioso. Essa ansiedade, infelizmente, acaba desenvolvendo várias doenças no nosso corpo. Gente, essa aula com a doutora Patrícia hoje foi sensacional, não foi? Eu aproveitei um monte, eu acho que você também tirou dúvidas por aí. Eu quero te convidar para passar lá pelo Instagram dela, corre, sabe? Para de perder tempo com gente que você nem conhece, nem sabe o que tem para oferecer, quando você tem conteúdo de qualidade disponível, @odontologia.almeida
corre lá, manda sua pergunta, dá uma olhada no que ela já tem publicado por lá antes de fazer sua pergunta. Vamos combinar assim? Porque pode ser que ela já tenha a resposta pronta para você por lá. odontologia.almeida no Instagram e é lá que você encontra mais da doutora Patrícia. Muito obrigada por hoje mais uma vez, doutora. Obrigada, Teru. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Uma aula sensacional, né, gente? A gente pausa agora, vamos para o intervalo. Você vai pensando aí que dentista que você vai ligar. Se você é da região do Vale, liga para a doutora Patrícia aqui. Na volta tem o doutor César Vasconcelos trazendo novidades que podem te ajudar a enfrentar a depressão. E ainda hoje tem bolo de laranja com a chefe Luciana Tramasso. Vida e Saúde volta daqui a pouco.